Para ter alta performance, a gente precisa de velocidade e estabilidade. E por isso, a Genial desenvolveu o Trader Cockpit, especialmente pensado para você, trader. O Trader Cockpit é um gerenciamento de risco unificado que você só encontra na Genial. Aqui você tem o MetaTrader 5, a plataforma de negociação mais utilizada do mundo, com a maior velocidade que você já viu. E desenvolvemos também o G-Trader, uma ferramenta exclusiva com foco em alta performance e estabilidade. E não é à toa que a Genial é conhecida como a casa do trade. Com o Trader Cockpit, você vai pilotar uma máquina de investimentos. Investe em ações e futuros. Vem com a gente vencer na Genial. Boa tarde, bem-vindo a todos. Para quem não me conhece, meu nome é Vitor Souza, sou analista de investimentos aqui da Genial. E hoje eu estou muito feliz porque eu estou com a Elvira Cavalcante Presta. A Elvira é CFO da Eletrobras. E antes de começar a nossa conversa, eu quero pedir para você clicar no joinha, seguir o nosso canal e conhecer a plataforma da Genial Investimentos. A Elvira é a nossa colega há bastante tempo, já esteve aqui conosco em outras oportunidades. E antes de começar a nossa conversa, eu quero também agradecer a equipe de Relações com Investidores, com a Elvira, o Francisco, as Brunas, a Paula, eles sempre me ajudam muito, sempre viabilizam esse tipo de evento, e essa turma sempre me ajuda a entender o quebra-cabeça da Eletrobras. Então, assim, eu sou muito grato ao trabalho da sua equipe. Então, geralmente, nesse tipo de conversa, eu acho que o seu fone está desligado, Elvira, mas eu acho assim que geralmente... obrigado. Nesse tipo de conversa, a gente sempre começa... E as considerações? Você tem alguma coisa? Eu vou levar essas considerações para o final da nossa conversa, então eu vou começar por algumas perguntas, depois eu abro para as perguntas de quem está acompanhando a live, e depois a gente passa aí para as considerações. Tá ótimo, Vitor. Obrigada mais uma vez pelo convite, né, e pelos elogios aí ao meu time de RI. Realmente a minha equipe é nota 10, e a gente sabe que a Eletrobras é uma empresa muito complexa, né, não é fácil. Setor elétrico é um setor regulado, é complexo por natureza, e a Eletrobras em particular é bastante... Realmente é uma empresa muito grande, então eu entendo que seguir o nosso balanço é sempre um desafio, mas nós estamos aqui para ajudar, inclusive, o seu investidor, quem está acompanhando, a entender melhor a empresa. Perfeito. A minha primeira pergunta a gente já está aí no mês 5, né, a gente já está em maio, eu queria entender o que a gente pode esperar para o case de Eletrobras até 2021, até o final de 2021. Eu sei que você tem um colega novo, o Wilson acabou indo para outra oportunidade, hoje o Rodrigo, ele se tornou o CEO da Eletrobras. Eu queria entender, assim, o que a gente pode esperar da nova presidência. Eu vi que numa entrevista recente ele defendeu o case de privatização da empresa. Então, eu queria entender como é que está sendo esse princípio, quais são os planos dele de curto prazo, o que vai ser tocado em relação à gestão do Wilson, o que vai ser, enfim, removido, e aí, quais são os planos? Perfeito. Bom, então, o Rodrigo Limp, que é o nosso novo presidente, ele foi eleito, né, na Assembleia que nós tivemos agora no final de abril, 27 de abril, e logo no dia seguinte ele já tomou posse como conselheiro, já participou da reunião do Conselho de Abril e tomou posse agora na primeira semana de maio como nosso presidente. Então, é muito recente, né, essa é a segunda semana dele, mas ele chegou bastante motivado, né, muito engajado, ele certamente está super comprometido com a agenda da MP, né, que é o projeto da capitalização da Eletrobras. Para quem não sabe, o Rodrigo Limp, ele já é um profissional do setor elétrico, isso é muito importante, porque ele conhece bastante, né, o nosso setor. A última posição dele era de secretário de energia lá no Ministério de Minas e Energia, então ele conhece em profundidade a MP, e antes ele foi também diretor da ANEEL, né, Agência Reguladora. Então, acho que esse background que ele traz do setor elétrico para a gente é muito importante, né. Então, como você viu, né, na entrevista e até no discurso que ele fez na posse, né, que foi na sexta-feira passada, ele mencionou esse compromisso com a MP,
Eu diria para você o seguinte, que esse ano, né, de 2021, talvez a nossa maior expectativa seja realmente o andamento da medida provisória, né, que está no Congresso, está com o relator, e ela tem que ser votada até o finalzinho de junho, 22 de junho, né, ou então ela perde a validade. Então, esse é, sem dúvida, o grande tema do ano e deve ser também o principal tema da agenda do próprio Rodrigo Limpe. Mas, além disso, a gente tem o nosso dia a dia, né, para tocar, a gente tem a empresa muito grande, como eu falei, e nós temos o nosso PDNG, que é o nosso Plano Diretor de Negócios e Gestão, que é o nosso plano, a gente faz anualmente, né, uma revisão sempre com um horizonte de 5 anos. E esse plano define o nosso investimento, né, por cada uma das nossas empresas, as nossas medidas que a gente continua de disciplina de capital, de redução de custo, né, o trabalho de OBZ, simplificação de estrutura acionária. Então, assim, a nossa expectativa com a chegada do Rodrigo é de que vamos manter o plano que foi fechado, inclusive aprovado pelo Conselho de Administração, e que no nosso dia a dia a gente tem que administrar a empresa, né? Então, a nossa expectativa é de que seguimos com o que foi planejado, e além disso, o trabalho da MP. Eu vi que a MP, o parecer do relator ali das comissões, ele foi publicado recentemente e ele mantém praticamente o projeto original, né, que já vem sendo discutido há bastante tempo. Exatamente, o projeto, na verdade, a MP já é um aprimoramento dos projetos de lei anteriores, né, só para fazer um breve histórico, o primeiro projeto de lei foi enviado no governo Temer ainda, em 2018, acabou não sendo votado, aí no final de 2019, já no governo do presidente Bolsonaro, veio o segundo projeto de lei, que já trouxe aprimoramentos em relação ao anterior, e havia uma expectativa de que ele seria votado no início de 2020, mas aí houve a pandemia, né, e a pandemia acabou tendo que naturalmente mudar as prioridades do Congresso Nacional, que precisam votar as medidas, né, de combate à pandemia, e mais para o final do ano acabou não sendo votado. E aí, nesse ano de 2021, em fevereiro, o governo federal, então, editou essa medida provisória, que, por sua vez, absorveu tudo que estava no projeto de lei, o de 2019, e agregou mais alguns aprimoramentos, né, como tinha sido feito anteriormente. Então, com tudo isso, a gente entende que é um assunto que já vem sendo debatido há pelo menos 3 anos, né, desde 2018, então não é um tema que surgiu agora. E o relator, ele tem falado bastante em público, né, ele tem participado de muitas lives, de muitas reuniões, ele tem dado muita publicidade ao estudo que ele tem feito, e a sinalização que a gente tem pelas declarações que ele está fazendo é no sentido de acelerar agora acho que agora no final de maio, o processo de colocar em votação na Câmara dos Deputados para poder seguir aí para o Senado e a gente ter a perspectiva dessa votação acontecer antes do dia 22 de junho, que é quando a medida provisória, se não for votada, ela perde a validade, ela caduca, né, como a gente fala. Então, é nesse ponto que nós estamos hoje. Qual é a data? Você acabou de falar, só para ficar bem frisado. 22 de junho. 22 de junho, então a gente tem aí se não me engano, é 22 de junho. Tem mais ou menos um mês, um pouco mais de um mês, exatamente. E aí, acho que é importante também para todos, né, entenderem, a medida provisória, quando ela já foi publicada, um dos pontos que eu acho que foram um dos pontos muito importantes, é que ela já delegou ao BNDES, ela autorizou o BNDES iniciar os estudos, então a gente ganhou muita celeridade, porque o BNDES, então, começou já a estruturar, o BNDES representa, nesse caso, a União, né, o controlador, que é quem quer fazer a operação de capitalização da Eletrobras. Então, o BNDES já está trabalhando, já está fazendo diversos estudos e fazendo as suas contratações. Depois saiu também uma resolução do CPPI, né, que é a Comissão de
parcerias e programas de investimento. O CPPI recomendou a inclusão da Eletrobras no PND, que é o Programa Nacional de Desestatização. Isso é um passo necessário para poder privatizar uma empresa estatal. Então, essa resolução já aconteceu e já houve a sanção presidencial, então, com isso, os estudos podem ser feitos. E do nosso lado, como Eletrobras, a gente também já iniciou os nossos trabalhos internos. Saiu também uma resolução recente que segrega o que é a atividade do BNDES e quais são as atribuições da Eletrobras. Tudo isso que eu estou falando é público e está no nosso site, então é muita informação, né? Então, depois, os investidores que tiverem curiosidade podem acessar através dos nossos fatos relevantes comunicados ao mercado, está tudo lá na nossa página do RI. Ótimo, perfeito. E eu tenho uma dúvida também em relação a um dos projetos, talvez o projeto mais relevante que a Eletrobras esteja tocando agora, que é a usina nuclear de Angra 3. Eu queria entender o seguinte, eu queria entender se existe alguma expectativa de atualização dos investimentos esperados, porque, pelo que eu entendo, uma usina nuclear, imagino que tenha muitos componentes que precisam ser importados, né? Afinal de contas, é uma peça de tecnologia, por assim dizer, e a gente teve recentemente a depreciação da nossa moeda. Da última vez que eu vi, os investimentos esperados estavam na casa dos 15 ou 16 bi de reais, né, um projeto que entraria em operação aí em 2026. Vai existir algum update em relação a esses números? Faz sentido pensar dessa maneira ou não? Sim, sem dúvida, Vitor. A usina de Angra 3, ela tem tecnologia europeia. Então, na verdade, nós estamos expostos, no caso de Angra 3, principalmente ao euro, né? E é natural que exista uma correção. Porém, por outro lado, a gente também está vivendo muita volatilidade do câmbio. Então, a cada estudo que a gente faz, sobe um pouquinho, cai um pouquinho, isso vai flutuando ao longo do tempo. Mas, de fato, a gente antes sinalizava algo em torno de 16 bilhões, como que faltava para concluir a usina. Ao câmbio que a gente tem hoje, a gente já tem corrigido essa estimativa para a ordem de 18 bilhões. Mas, de novo, isso pode subir ou cair em função do próprio câmbio. E lembrando que a obra, isso normalmente não sai de uma vez só, né? Isso são vários anos ainda. A empresa, o planejado é que a usina de Angra 3 entre em operação no final de 2026, né? Agora, sobre esse projeto, que é de fato o nosso principal projeto de investimento, corresponde quase a 1/3 do CAPEX, né, do plano de investimento das empresas Eletrobras para esses próximos 5 anos, né, que é o PDNG que eu mencionei há pouco. O que nós estamos fazendo nesse momento, já na verdade desde o ano passado, a gente aprovou o que nós chamamos aqui internamente de um plano de aceleração do caminho crítico para a obra, porque essa obra ficou paralisada há muito tempo, né? Hoje ela tem mais ou menos 65% da obra civil está concluída, da obra física, né, está concluída, e o BNDES, ele está realizando os estudos que irão determinar qual é a tarifa que vai vigorar para Angra 3, porque a tarifa do passado ela está totalmente, né, desatualizada. Então, enquanto o BNDES realiza esse estudo, a gente decidiu que era importante a gente manter o que a gente pudesse fazer, independente do estudo do BNDES, para não ficar parado e não correr o risco de atrasar mais uma vez o início dessa obra. Então, a gente aprovou esse investimento que a gente chamou desse plano, né, de aceleração desse caminho crítico, que é basicamente obras civis. O ano passado, nós fizemos aporte, a Eletrobras fez aporte de R$1 bilhão na eletronuclear para ela iniciar esses trabalhos, e para esse ano nós já temos aprovado outros 2,5 bilhões de investimentos, tudo investimento Eletrobras. Já fizemos o primeiro adiantamento agora no primeiro trimestre de R$850 milhões, né, para a eletronuclear, e eles já colocaram um edital para obras civis, que deve ter as primeiras propostas agora no finalzinho de maio, início de junho, e seguimos, então, em paralelo a esse trabalho do BNDES. Quando o BNDES concluir a definição da tarifa, o que a gente espera que também aconteça aí nos próximos meses, nós poderemos fazer o edital principal, que é o que a gente chama do EPCista, que é quem vai vir para realmente construir, né, concluir a obra em si, né, com os equipamentos e tal. Então, esse é o plano, e é realmente uma das nossas grandes prioridades de 2021.
A tarifa definida foi 530 anteriormente, né? Aí eles estão esperando fazer... 480, isso. Ela foi definida como R$ 480 numa resolução do CPPI de 2018. A data base, se não me engano, é junho ou é julho de 2018. Então, esse preço 480 está lá, né, em 2018. Então, o que o BNDES está fazendo nesse momento é trazendo essa tarifa de R$ 480 para hoje, né, fazendo todas as atualizações necessárias. É importante também mencionar que houve uma MP recente, a 998, que foi aprovada, foi votada e convertida em lei agora em fevereiro, e essa medida provisória foi vários temas do setor elétrico, e um dos temas da MP era exatamente a Angra 3, e ela trouxe segurança jurídica para o projeto, porque lá nessa MP define que o BNDES vai fazer esse estudo da tarifa, partindo dessa tarifa lá de R$ 480, define que a gente vai ter uma outorga de 50 anos, que pode ser estendida por mais 20, que vai ter um contrato de 40 anos, e que essa tarifa que está sendo feito o estudo pelo BNDES, ela tem que ter a viabilidade econômico-financeira para dar equilíbrio para o contrato. Então, assim, de uma forma resumida, foi isso que foi decidido na MP, e o BNDES, então, está nesse momento conduzindo esses estudos. Perfeito. Uma pergunta que eu vou fazer, ainda relacionada à Angra 3, é o seguinte, questão dos dividendos. Quando eu olho o fluxo de investimentos em Angra 3 dentro dos modelos, a impressão que eu tenho, essa é uma impressão minha, do analista, que não existe tanto espaço no balanço de vocês para distribuir dividendos expressivos. Então, quando eu coloco ali minhas estimativas, eu coloco uma distribuição de dividendos ali de, no máximo 30%, porque, se eu não me engano, ano passado vocês acabaram distribuindo uma parte a reserva de lucros que vocês tinham, não é isso? Referente, acho que ao ano de 2018. Eu acho que isso causou uma confusão na cabeça dos acionistas, e sempre me perguntam sobre dividendo. E aí, a empresa vai pagar mais dividendo? A impressão que eu tenho é que não, mas eu queria ouvir de você, se isso faz sentido ou não. Claro, Vitor, vou explicar o que aconteceu. Bom, começando pela política. A nossa política é de distribuir 25% de dividendos, né, do lucro na forma de dividendos. E no curto, médio prazo, a gente não prevê alterar essa política, até pelo próprio plano de investimentos que nós temos, tá? Então, a nossa política é 25%. O que aconteceu recentemente, que houve essa distribuição adicional, que a gente pagou agora em fevereiro, foi o seguinte: em 2018, nós tivemos um lucro recorde, que foi o ano em que nós privatizamos as distribuidoras, né? E naquele ano, então, a gente teve um lucro líquido muito elevado, mas grande parte desse lucro líquido não foi caixa, porque ele foi a reversão do PL negativo, né, dessas distribuidoras vendidas. Além disso, foi o ano também que saiu essa tarifa que a gente estava falando agora, de R$ 480 de Angra 3, e na época, como o projeto estava sem perspectiva, a gente tinha feito uma grande provisão para perda, que é o que a gente chama de impairment, né? Fez uma provisão para perda, e quando houve essa nova tarifa, foi possível reverter uma grande parte dessa provisão lá da eletronuclear. Na época foram 7 bilhões de reais, uma coisa assim, e mais uns 4 bilhões do PL negativo das distribuidoras. Então, o que acabou acontecendo é que o lucro líquido apurado contabilmente foi muito alto. A gente teve lucro líquido de mais de 13 bilhões de reais. E o 25% dele, ao calcular para pagar o dividendo, a gente não tinha caixa naquela época para pagar o 25%. Então, nós tivemos uma série de análises, tivemos parecer jurídico, né, de um escritório especializado em tema societário, e o que nós fizemos foi, nós pagamos, na época, 1 bilhão e 300, mais ou menos, de dividendos, e tivemos que reter outros 2 bi 300 para uma reserva especial de dividendos, porque a gente não tinha caixa para pagar o 25% naquele ano, que foi o ano de 19, né, referente ao exercício de 18. Ao longo desses últimos 2 anos, a gente continuou com o nosso plano de recuperação da empresa, né, vendendo ativos não relevantes, reduzindo despesas, estruturando melhor as nossas, reduzindo o custo de dívida, enfim, uma série de outras coisas que fizeram que a gente gerasse muito mais caixa. Além disso, tivemos a revisão tarifária das transmissoras. Então,
Quando a gente fez uma revisão e vimos que a nossa posição de caixa estava mais sólida e que nos permitia pagar aquela reserva que tinha ficado retida, então nós decidimos e aprovamos isso no nosso conselho e pagamos, então, aqueles 2.300 que haviam sido retidos lá em 2018. Foi isso que aconteceu e acabou gerando esse volume adicional, mas a nossa política segue sendo 25%, tanto que o balanço de 2020, né, que a gente publicou em março, e agora na Assembleia, no final de abril, a gente aprovou o dividendo que vai ser de 1,5 bilhão a ser pago até o final deste ano. 1,5 bilhão de reais, né? Perfeito. Uma outra pergunta diz respeito aos empréstimos compulsórios. É um tema aí que já está dentro da empresa há bastante tempo, né? Eu queria que, se você pudesse explicar um pouquinho o que é, mas também explicar como tem sido a evolução desse case e se você acha que ele vai ser resolvido, digamos assim, antes da privatização, porque eu imagino que caso a privatização avance, os investidores vão colocar isso aí na conta, né? O que pode até colocar um pouco sob pressão a que preço sairia a capitalização, eu imagino. O que você tem achado, o que você tem ouvido, como é que a empresa tem trabalhado com isso? Bom, empréstimo compulsório é a nossa principal contingência na Eletrobras, né? Para quem não conhece, que é um tema realmente muito específico, né, da Eletrobras, isso foi um imposto, né, obrigatório, né, por isso chama compulsório, que foi constituído no final dos anos 60, anos 70, e vigorou aí até os anos 80, mais ou menos, acho que início dos anos 90, que foi cobrado dos consumidores com o objetivo de trazer fundos para construir a infraestrutura do setor elétrico brasileiro. Então, isso foi cobrado durante vários anos e depois, quando ele foi encerrado, isso tudo foi por lei, né? Quando ele foi encerrado, a Eletrobras, então, a forma de pagar esse empréstimo foi através de várias conversões em ações, então foram feitas algumas assembleias, foram 4 assembleias, em que se converteram esses créditos em ações preferenciais da companhia. Porém, ao longo dos anos, muitos das empresas, dos credores, né, que tiveram esse empréstimo compulsório, eles não concordaram com os valores que foram feitos na conversão. Por que isso é um tema tão complexo? Porque como ele vem lá de trás, você imagina, o Brasil nesses anos todos passou por vários planos econômicos, tivemos moedas diferentes, taxas de inflação, e houve, então, muito questionamento se a forma como se corrigiram os juros e o preço da conversão, enfim, se estava correto. Então, muitos credores não concordaram com as condições e entraram com o processo. Então, são processos muito antigos, que já estão em discussão há mais de 15 anos, 20 anos em alguns casos, então eles estão se aproximando do que a gente chama da fase de execução, então é natural que nessa etapa a gente começa a ter mais pagamentos, porque as provisões elas são feitas com base no que a gente chama dos repetitivos, que são decisões que já chegaram a tribunais superiores e que já pacificaram alguns entendimentos em favor da companhia. Mas como tudo no Brasil é muito complexo, né, e são ações espalhadas pelo país todo, às vezes em algum juiz de primeira instância dá uma decisão diferente do que está no repetitivo, o que em tese não deveria acontecer, mas acontece. Então, essas ações, a gente às vezes perde algo diferente do que a gente tinha provisionado, porque a gente faz a provisão de novo com base nessas decisões do repetitivo. Nós estamos falando de um valor realmente muito relevante, né? São 16 bilhões aproximadamente de provisão que a gente tem, e nós mantemos a nossa estratégia de defesa, né? Então a gente continuamos nos defendendo nesses casos em que a gente pede algo que a gente discorda. Estamos com também escritórios externos renomados nos assessorando nos casos mais complexos, né, e também com os tribunais superiores. Não é um tema que se resolve no curto prazo, então, pensando nesse horizonte da própria MP, né, que o cronograma que está sendo desenhado pelo BNDES, né, em conjunto com o Ministério de Minas e Energia e o Ministério da Economia, de fazer a capitalização já no início de 2022, né, a ideia é fazer essa operação em janeiro, no máximo em fevereiro, não é provável que esse assunto esteja resolvido até lá. Então, a gente segue, eu acho que, com a nossa estratégia de defesa e
enfim, recorrendo dos casos em que a gente discorda de decisões que estão sendo proferidas. Perfeito. Bom saber. Um último questionamento da minha parte, eu queria que você explicasse a seguinte questão, de como seria a separação da usina de Itaipu e da eletronuclear, que contém a Angra 1, Angra 2, Angra 3, da Eletrobras, caso a privatização venha de fato a acontecer, né? Porque, só explicando muito rápido, Itaipu pertence a um tratado binacional entre dois países, né? Então, assim, não pode ser privatizada, digamos assim como a exploração de energia nuclear aqui no Brasil, ela só pode ser explorada pelo Estado, né? À medida que você teria uma privatização, a empresa, enfim, privada não poderia atuar nesse segmento. Como é que seria isso? É isso mesmo, você está correto. No caso da eletronuclear, é por força da Constituição. E no caso de Itaipu, por ser um tratado entre dois países, como você colocou. Então, a medida provisória, ela já determina que, para capitalizar a Eletrobras, é uma condição precedente segregar Itaipu e segregar a eletronuclear, porque nenhuma das duas vai poder ser controlada por um ente privado. A forma como vai ser feita essa segregação ainda não está definida. Isso é parte desse processo da aprovação da MP e da discussão com o BNDES, com diversos outros órgãos que estão envolvidos aí na avaliação. Mas o que a gente está vendo são alguns cenários. O caso da Itaipu me parece menos complexo, porque a Itaipu Binacional, muita gente às vezes não tem nem isso claro, o que a Eletrobras faz, ela é só a comercializadora da energia de Itaipu, ou seja, o balanço de Itaipu não consolida no nosso balanço, quando a gente olha os nossos números, não tem, então ela não consolida no nosso balanço. Então o que a gente faz a gente é um agente comercializador, a gente faz o pass-through, a gente recebe a energia de Itaipu e vende a energia de Itaipu como agente comercializador para as distribuidoras que são cotistas, né? Itaipu é um regime de cotas. Então, as distribuidoras cotistas pagam para a Eletrobras paga para Itaipu. Então, é um pass-through, a gente é só comercializador. Então, essa separação nos parece mais simples. O que está previsto pelo governo é a criação de uma nova estatal, já houve, inclusive, já recebemos ofício do Ministério de Minas e Energia o ano passado, publicamos fato relevante na nossa página explicando isso melhor, mas o que foi planejado pelo Ministério é criar uma nova empresa estatal que vai, por sua vez, controlar esses 50% de Itaipu e vai controlar a eletronuclear. Então, no caso de Itaipu, é passar esses 50% para essa nova empresa e a Eletrobras deixa de ser esse agente de comercializador. No caso da eletronuclear, é um pouco mais complexo. Hoje, a eletronuclear ela é controlada pela Eletrobras, que tem quase 100% das ações. E existem ações ONs e ações PN, mais ou menos na proporção de 78% de ONs e 22% de PNs. O que está sendo estudado como um dos modelos possíveis é a gente fazer uma reestruturação societária para ter 50% de ONs e 50% de PNs, que é o máximo que a legislação permite, e com isso, a União, através dessa nova empresa estatal que vai ser criada, ela poderia controlar a eletronuclear se ela tiver 50% mais um das ONs. Então, grosseiramente falando, né, simplificando, um pouco mais de 25% do capital total, ela conseguiria ser a controladora e diluiria a Eletrobras. E como é que ela faria isso? Ou mediante aporte, né, colocando equity, ou conversão de dívida. A eletronuclear, ela tem hoje, na sua estrutura, por conta da obra de Angra 3, ela tem financiamentos com 2 bancos públicos, a Caixa Econômica Federal e o próprio BNDES. Então, uma possibilidade é esses bancos, separadamente ou conjuntamente, converterem, né, parte disso em equity, e aí a Eletrobras seria diluída. Então, esse é o modelo que está sendo estudado pelo BNDES, e nos parece um modelo mais simples, mais viável, porque a outra forma de cisão, ela é mais complexa, de você realmente segregar, fazer uma cisão, e aí a estrutura acionária que hoje a gente tem dos acionistas da Eletrobras, você teria que replicar na eletronuclear, então isso é mais complexo. Então, esses são os modelos que estão
sendo estudados e a gente acha, né, que é mais provável aprovar algo na linha desse primeiro que eu falei, da nova empresa fazer aportes por converter dívida e, com isso, diluir a Eletrobras. E aí, nós, como empresa já privatizada, né, na hipótese de tudo isso se confirmar, a Eletrobras, então, seria um grande investidor da eletronuclear. Não seria o controlador mais, mas ainda seria um investidor relevante. Entendi. Bem, eu vou passar algumas perguntas aqui da audiência, algumas até que se repetiram. Aí, vamos lá. A primeira pergunta aqui teve uma pergunta que se repetiu muito aqui. O Alan, o Marcos, eles acabaram repetindo as perguntas, mas vamos lá. Boa tarde. Como ficariam as ações de Furnas? Como ficariam as ações de Furnas? Teria subscrição ou seria incorporada pela Eletrobras? Não, veja só, a operação da capitalização, ela é na Eletrobras, porque a companhia que é aberta e que tem ações em bolsa, não só aqui na B3, mas em Nova York, né, na NYSE e também na Latibex na Espanha, é a Eletrobras. Essa operação de capitalização, ela será feita na Eletrobras. Então, a estrutura acionária das controladas, ela não muda. A Furnas continua... a Eletrobras possui 99,7%, 8%, coisa assim, quase 100% também. Essas controladas têm uma parcela muito pequena de ações que não estão com a Eletrobras. Então, isso, num primeiro momento, não muda, porque a capitalização, ela é na Eletrobras, ela é na holding. No futuro, pode ser estudado algum novo desenho acionário no futuro, mas hoje, envolvendo as controladas, mas hoje a capitalização será feita na Eletrobras, que é a companhia aberta. Ótimo. Uma outra pergunta aqui do Joaquim. A MP vai beneficiar os funcionários e aposentados na privatização? Eu lembro que eu li alguma coisa relacionada aí a dar ações para os funcionários, tem uma coisa assim. Então, a MP, ela não prevê isso. A MP original, como foi enviada ao Congresso, ela não prevê isso. Mas o relator deu algumas entrevistas dizendo que ele pretende incluir a possibilidade dos empregados, e creio que também os que se aposentaram ou deixaram a companhia nos últimos 2 anos, participarem de alguma forma da capitalização, tendo algum tipo de incentivo para eles também poderem participar. Então, isso está sendo debatido pelo relator, mas não está previsto originalmente na MP. Ótimo. Aqui tem uma pergunta do Michel Soares. Como será a captação de empreiteiras para a construção de Angra 3? Uma vez que o Odebrecht e Andrade Gutierrez, com experiências comprovadas, já desmontaram suas operações em Angra. Então, essa questão da retomada de Angra 3, e até por conta também de problemas que já aconteceram no passado, né, envolvendo empreiteiras e tal, o que nós fizemos como parte dessa retomada de Angra 3 foi criar um comitê específico de compliance, né, de conformidade, formado inclusive por conselheiros independentes da eletronuclear e a nossa diretora de governança, riscos e compliance. Então, a gente contratou uma empresa externa, e é o que a gente está chamando de um programa de compliance robusto, em que todas as contratações que terão que ser feitas daqui para frente, a gente, como eu falei logo no início, a gente está com um edital nesse momento, né, para contratar as obras civis, e todo o processo de escolha de fornecedores, tudo isso está passando por esse programa de compliance para checar as condições dos fornecedores, quem são as empresas, e há outras empresas, o mercado cresceu, né, outras construtoras surgiram ou cresceram e assumiram projetos, né, então, eu acho que a mensagem mais importante aqui é de que todo o processo que a gente está fazendo para as próximas contratações é sempre com esse comitê de compliance robusto, para que a gente trabalhe sempre no sentido de aderir a todos os princípios, né, de ética, de combate à corrupção, a tudo que está na nossa política de conformidade. Tá bom, perfeito. Eu acho que não tem mais nenhuma pergunta. Elvira,
Tem alguma última consideração, algo que você queira dizer para a gente, algo que eu deveria ter perguntado e não perguntei? Eu sei que tem agora a live de resultados, acho que às 2h30 da Eletrobras, eu vou estar lá com certeza, mas eu queria saber de você aí, o que você acha que o investidor da Eletrobras tem que saber, algo que eu não perguntei, algo que você queira falar? Não, eu acho que a gente passou por praticamente tudo, né? Eu convidaria também quem puder assistir agora às 14h30, nós vamos ter a nossa teleconferência de resultados, inclusive com a participação do nosso novo presidente, né, do Rodrigo Limpe. E como mensagem final, eu diria que a gente segue aqui bastante comprometido com todos nós, né, diretoria executiva, os colaboradores, nosso conselho de administração, com esse PDNG, né, o nosso plano de negócio. Temos agora a liderança do Rodrigo Limpe bastante focado na MP, né, e vamos manter a nossa disciplina financeira, né, tudo que a gente vem conquistando aí nos últimos 4, 5 anos, de ter uma gestão bastante profissional, de implantar métricas de performance, de controle de despesas, né, de renegociação de dívidas, meritocracia, temos feito muitos programas de transformação cultural na empresa, então, assim, a gente segue aqui, não é só a MP, a gente tem um dia a dia para tocar, né, e a gente tem muita coisa para fazer, e a empresa está, assim, a 1000 por hora, a gente está trabalhando bastante, e, enfim, agradecemos muito o interesse e convido a todos a também olharem a nossa página de RI, tem bastante informação, e assistir aí a nossa teleconferência mais tarde. Muito obrigada, Vitor. Obrigado você, estão te elogiando aqui no chat, disseram que você é super clara e precisa, eu também acho, e esperar um pouco essa pandemia acabar para, enfim, vocês poderem visitar a gente, eu visitar vocês, vai ser uma felicidade enorme. Muito obrigada, Vitor. Obrigada a todos. Foi um prazer. Muito obrigado, gente. Boa tarde e até a próxima. Boa tarde.